Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gênios da Informática. Esse é o seu curso de Microsoft Access. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com funções de lógica. Iremos construir condições com a função se. Então vamos abrir aqui o nosso banco de dados, curso de Access. Então, aqui eu tenho o campo de alunos, ou a tabela de alunos. Tenho essa tabela aqui, onde temos o ID do aluno, nome do aluno e os testes. Nesse caso, imaginemos que os alunos fizeram testes e nós queremos saber, a partir daqueles testes que os alunos fizeram, se o aluno passou ou reprovou. Então, para isso, nós temos que usar a função se, que é a função de lógica. Então, tenho aqui teste 1 e teste 2 e tenho também o número de faltas de cada aluno e, por último, o nível de cada aluno. Mas vamos ver isso bem na prática. Então, não a tabela. Em vez da tabela, vamos abrir uma consulta. Eu criei aqui uma consulta de alunos com base naquela tabela que nós temos. Onde é que está? Alunos consulta. Aqui. Temos essa consulta aqui. Alunos consulta. Então, vamos tirar todas essas funções que nós temos aqui. Vamos tirar. Então, primeiro, vamos tirar tudo que estiver aqui para recomeçarmos de zero. Então, primeiro eu fiz aqui adicionei mais uma outra coluna, que é a coluna da média. Nós vimos que naquela nossa tabela de alunos temos ali teste 1 e teste 2. Então, eu somei teste 1 e teste 2, uma vez que são dois testes, e dividi por 2 para ter a média daqueles testes. E através da média, nós saberemos se o aluno passou ou não. Então, se tiver aí também, pode copiar essa fórmula para obter a média das notas. Se for mais de 2 testes, é só dividir pelo número da quantidade dos testes. Nesse caso, o número da quantidade dos testes aqui no meu campo é 2, porque só tenho 2 testes. Então, dividi por 2. Se for 3 testes, divida por 3. Então, vamos agora criar um outro campo. E é nesse campo onde nós havemos de inserir a nossa função, a função de lógica. Não, podemos criar aqui um campo como classificação. Podemos dar o nome de classificação a esse nosso campo. Classificação. Então, a função se no Access não é exatamente se. Vamos colocar aqui SayMed, essa função aqui. SayMed. Vamos chamar essa função. Então, uma vez que já chamamos essa função, vamos chamar o nosso campo de média. Nesse caso, esse campo de média. Então, o que é que nós estamos a dizer aqui? Estamos a dizer se a média, vamos colocar aqui, se a média for maior ou igual, a 15, nesse caso, vamos dar vírgula, o aluno está dispensado. Entre aspas, vamos colocar o atributo. O aluno está dispensado. Assim.
o aluno está dispensado se a média for maior que 15. Mas a função CIMED só nos dá duas probabilidades. Mas nós aqui queremos criar uma condição de múltiplas possibilidades. Isso é, mais de duas possibilidades. Então, para isso, em vez de colocarmos, se formos a ver, temos aqui a parte verdadeira e temos a parte falsa. E em vez de colocarmos a parte falsa agora, uma vez que ainda temos outras possibilidades, vamos de novo chamar a função CIMED. Vamos de novo chamar a função CIMED. Então, nessa nossa segunda possibilidade, o que é que nós queremos colocar? Podemos colocar aqui, se a média, vamos chamar o campo média, se a média for maior, ou igual a 10, se a média for maior ou igual a 10, então esse aluno está aprovado, foi aprovado. Vamos colocar aqui, esse aluno foi aprovado. Foi aprovado. Então, uma vez que agora colocamos a parte verdadeira. Então, uma vez que não teremos mais outra possibilidade, só falta a última possibilidade, vamos colocar a parte falsa. Caso não, vamos colocar aqui, vírgula, caso não, o aluno foi reprovado. O aluno foi reprovado. Se nós formos a ver, temos aqui 3 possibilidades, onde o aluno só pode ser dispensado se ele tiver uma média igual ou superior a 15 valores. E a segunda possibilidade é aprovado se o aluno obtiver uma média igual ou superior a 10 valores. Caso a média não for igual ou superior a 10 valores, então esse aluno foi reprovado, está reprovado. Então, uma vez que aqui, se formos a ver, abrimos parênteses e abrimos também parênteses. Abrimos 2 vezes, então temos que fechar de novo 2 vezes. Vamos dar o clique em OK e vamos executar a nossa consulta. Se formos a ver, temos aqui dispensado no nosso campo que acabamos de criar, esse campo de classificação. Temos aqui dispensado, reprovado, aprovado, reprovado. Então, podemos observar bem isso. Nós dissemos que se o aluno tiver uma média igual ou superior a 15 valores, esse aluno está dispensado. E dizemos também, se o aluno tiver uma média igual ou superior a 10 valores, esse aluno foi aprovado. É nesse caso aqui temos 13, então significa que o aluno foi aprovado. Mas aqui nós temos 7 e aqui temos 2 e vem reprovado. Por quê? Porque essa média não é igual nem é superior a 10 valores, por isso que vem reprovado. Por isso que vem reprovado. E mais um outro campo, nós podemos incluir um campo de comportamento para vermos qual é o comportamento desse aluno na base do número de faltas. Podemos fazer isso. Podemos aqui, vamos colocar um outro campo, comportamento. Comportamento. Vamos no construtor. Então, aqui
como nós podemos fazer? Aqui nós teremos 4 possibilidades, onde o aluno pode ser excelente, pode ser bom, pode ser regular e pode ser insuficiente. Temos 4 possibilidades. Então, vamos aqui começar a função. Vamos chamar a função SEMED. Se o campo faltas, nesse caso, se as faltas forem menor que 2, agora vamos fazer assim. Se as faltas forem menor que 2, então esse aluno tem um comportamento excelente. Vamos colocar aqui. Excelente. Vamos dar vírgula. Vamos chamar de novo a função SEMED. SEMED. Se o número de faltas for menor ou igual a 5. Se o número de faltas for menor ou igual a 5, esse aluno tem um comportamento bom. Vamos colocar aqui. For menor ou igual a 5, vírgula, esse aluno tem um comportamento bom. Tem um comportamento bom. E vamos chamar de novo a função SEMED, porque nós temos 4 possibilidades. Se temos 4 possibilidades, nós temos que chamar a função SEMED 3 vezes. Se tivermos 3 possibilidades, chamaremos a função SEMED 2 vezes. E se tivermos 2 possibilidades, só vamos chamar uma vez. Então, vamos chamar de novo SEMED. Se o número de faltas for menor ou igual a 10, esse aluno tem um comportamento regular. Se ele tiver um número de faltas igual a 10 ou menor a 10, tem um comportamento regular. Tem um comportamento regular. Então, agora, uma vez que sempre na última possibilidade, nós não vamos chamar o SEMED, só vamos colocar a parte falsa para finalizarmos. Então, vamos colocar aqui. Caso contrário, nesse caso, temos aqui, se o aluno tiver um número de faltas menor ou igual a 10 valores, ele tem um comportamento regular. Caso contrário, se o número de faltas for maior que 10 valores, então esse aluno tem um comportamento insuficiente. Vamos colocar aqui. Insuficiente. Insuficiente. Então, nós finalizamos, mas nós temos que fechar parênteses. Então, para isso, vamos contar quantas vezes nós abrimos parênteses. Aqui, chamamos a função SEMED e abrimos parênteses. Chamamos pela segunda vez e abrimos parênteses. E chamamos pela terceira vez e abrimos. Então, isso significa que teremos que fechar 3 vezes. Assim. Vamos clicar em OK e executar a nossa consulta. Aqui algo não está bom. Vamos verificar isso. Vamos lá. Então, temos aqui SEMED, campo faltas,
Se for menor que 2, tem um comportamento excelente. 6 mede de novo, número de faltas. Se for menor ou igual a 5, tem um bom comportamento. Nós não... Aqui, esquecemos de colocar vírgula aqui. Temos que colocar vírgula. Agora sim, vamos executar a nossa consulta. Temos aqui, se o aluno tiver menos ou abaixo de 2 faltas, esse tem um bom comportamento. Não bom comportamento. Se tiver abaixo de 5, tem um bom comportamento. Se tiver abaixo de 5 faltas, 5 ou igual, abaixo ou igual a 5, tem um comportamento bom. E se esse aluno tiver um número de faltas abaixo de 2 ou menor que 2, esse tem um comportamento excelente. Nesse caso, nós podemos ver que aqui esse tem 5 faltas. Por isso, não 5 faltas, tem aqui uma falta. Por isso é excelente. Uma falta, excelente. Mais de 2 faltas ou 2 faltas é um comportamento bom. Então, tem um comportamento regular se tiver abaixo ou igual a 10, um número de faltas abaixo ou igual a 10. Esse tem um comportamento regular. Mas se o número de faltas for maior que 10, então o comportamento já é insuficiente. Nós temos aqui, vamos na nossa tabela de alunos, podemos mudar nesse que tem um comportamento excelente. Vamos colocar aqui 2 para vermos como é que fica. E vamos atualizar. Ao voltarmos para a nossa consulta, nós veremos que mudou aqui do regular para bom, porque esse já tem 2 faltas, o que significa que o comportamento é bom. Como aqui, tem um bom comportamento. E esse do comportamento insuficiente, nós podemos mudar aqui de 11 para 10, para vermos bem. De 11 para 10. Esse terá um comportamento regular. Vamos atualizar e voltar para a nossa consulta. Se formos a ver, tem um comportamento regular. Então, aqui, nós só escrevemos a função uma vez. O resto vai depender dos valores que esse aluno há de obter. Nesse caso, os testes e o número de faltas. Mas podemos deixar como estava mesmo. Aqui no dispensado, para vermos bem, podemos colocar uma média abaixo de 15. Então, teremos que diminuir um pouco aqui. Por exemplo, vamos colocar 15 aqui em vez de 16. Vermos qual a média. Então, tem uma média de 14,5. Logo, não está mais dispensado, só foi aprovado. Podemos ver aqui. Então, isso é muito bom, gente. É muito bom, mas vamos deixar tudo como estava mesmo. Esse tinha 10 faltas e esse aqui tinha apenas uma falta. Podemos deixar assim. Vamos atualizar e podemos fechar aqui. Ainda não podemos fechar. Temos agora o caso de nível. Nós queremos saber se esse aluno, qual nível ele pertence, ou está em que nível. Temos nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 é o nível do iniciante. É o nível iniciante. O nível 2 é o nível intermediário. E o nível 3 é o nível avançado. Então, para termos aqui, nós podemos criar um campo com uma consulta que nos mostra, com base no nível que nós colocamos lá, o 1, 2, 3, para vermos se esse está no nível
iniciante, ou está no nível intermediário, ou está no nível avançado. Então, para isso, nós teremos que usar a função de escolha. A função de escolha seleciona um valor numa lista de opções, o que significa que nós teremos que criar uma lista. Podemos dar o nome de nível. Campo nível. Vamos aqui. Então, no campo nível, nós podemos fazer assim. Podemos colocar a função escolha. Essa função escolha. Então, aqui nós temos que colocar as listas. Por exemplo, vamos colocar a opção A tem que estar entre aspas. Aqui tem que estar entre aspas. Opção A, vírgula, vamos colocar a opção B, e podemos terminar colocando a opção C. Sim. A opção C. Então, nós temos aqui 3 opções. Vamos fechar parênteses aqui. Vamos fechar. Nós temos 3 opções. Temos a opção A, a opção B e a opção C. Então, nós, antes das opções, nós temos que escolher qual é a opção que nós queremos que o nosso campo tenha. Então, nesse caso, nós podemos colocar 1 aqui. Se formos a colocar 1 e vírgula, então, ao executar a nossa consulta, há de nos trazer a opção A, porque o 1 é a primeira opção, 2 é a segunda opção e 3 é a terceira opção. Então, temos aqui o 1, o que significa que é a primeira opção, a opção A. Então, vamos executar aqui a nossa consulta. Ao executar, nos traz aqui a opção A. Podemos mudar o 1 para 2. Vamos mudar o 1, colocarmos 2. Ao executar, nos traz a opção B. Da mesma forma, se formos já mudar para 3, nos dará a opção 3. A opção 3. Assim, desse jeito. Mas, aqui na nossa tabela, nós já temos aqui as opções. Só não sabemos qual é o nível aqui. Nós podemos ver nível 1, nível 2, nível 3. Mas nós não sabemos qual é o nome desse nível. Então, uma vez que já temos o nível, o campo nível, nós aqui, em vez de colocarmos, vamos aqui... Em vez de colocarmos aqui um número 3, 1 ou 2, nós podemos chamar aqui apenas o campo nível. O campo nível. Não temos o campo nível aqui. Nível. Vamos escrever mesmo assim. Nível. Podemos chamar aqui o campo nível. Tem que estar entre parênteses retos. Então, podemos chamar o campo nível. Sim, o campo nível. Então, na primeira opção, em vez de colocarmos a opção A, vamos colocar iniciante. Iniciante. Na segunda opção, vamos colocar intermediário. E na terceira opção, vamos colocar esse é o nível avançado. É o nível avançado. Então, não é necessariamente que nós colocamos aqui
um número de 6 níveis, ou para termos o nível 3, colocarmos o 3, para 2, colocarmos, para intermediário, colocarmos o 2, iniciante, colocarmos o 1. Não, porque nós já temos lá no nosso campo nível, os números. Então, só vamos chamar apenas o campo nível. Vamos dar OK e executar a nossa. Se formos a ver, nós, com base no número de nível que nós temos lá na nossa tabela de alunos, já nos traz aqui qual nível, em que nível este aluno está. Nesse caso, o primeiro aluno está no nível avançado. Vamos ver aqui, é o 3. Então, aqui temos 2. Isso significa que esses estão no nível intermediário e esse 1 está no nível iniciante. Vamos conferir. Temos aqui intermediário. É aquele 2 que nós tivemos lá. E aquele último 1, o último aluno, está no nível iniciante, porque nós colocamos o 1 ali. Mas se nós formos a mudar o 1 aqui, colocarmos, por exemplo, 3, vamos atualizar. Se voltarmos, veremos que também esse já está no nível avançado. Então, aqui nós só escrevemos a função. Não precisamos editar, não precisamos manipular nada aqui. Tudo nós manipulamos na nossa tabela, onde nós introduzimos os dados. Então, a consulta só chama os dados que já estão na tabela. Então, ao mudar para 1, teremos agora como nível iniciante. Então, desse jeito aqui, nós podemos construir funções de lógica com a condição se. Então, se gostou do vídeo, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Até na próxima aula.